João Batista, hoje é 27 de 3 de 2020. Assuntos das Escrituras, os quais escrevi há mais de 25 anos atrás. Eis que na época não se fazia uso da internet, redes sociais, entre outros. E para cumprimento das Escrituras, a ciência se multiplicou de uma maneira esplêndida. Hoje posso ver, para a glória de Deus, por meio das redes sociais, esses assuntos serem falados com firmeza, ou comentados, debatidos. Porém, os debates e comentários, por vezes, não levam à real vontade de Cristo, que é congregar todas as coisas em si mesmo. Isso é, que todos cheguem ao pleno conhecimento das Escrituras, bem como das cartas dos apóstolos, entendendo, pela unção do Espírito Santo, toda a sua palavra, fugindo dos ensinos dos falsos mestres, que ensinam contra as Escrituras para a sua própria perdição e dos que os seguem. Lembre-se, assim está escrito: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que a graça seja com todos que creem na verdade. O primeiro assunto é sobre a grande tribulação. Muitos afirmam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, por causa do que está escrito. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Vejam o contexto, examinem com cuidado, mas antes do contexto, examinem esse texto abaixo. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras, para a sua própria perdição. Segundo Pedro 3,16. Contexto: Apocalipse 3. Farei ao da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva-te o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvido, ouça e entenda o que foi dito nesse primeiro momento. Comentário inicial. Amados irmãos, quero relembrá-los que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falou dizendo que após a sua morte viriam os lobos devoradores e tiraria do meio de nós a sã doutrina. E realmente isto se cumpriu. E de tal forma se cumpriu que foram fundadas várias denominações, as quais têm doutrinas e estatutos diversos que contradizem as Escrituras, bem como as cartas dos apóstolos, e assim como distorcem o livro do Apocalipse em alguns pontos, dando um parecer contrário à verdade, e ainda introduzem nas igrejas, como ensino, os seus pensamentos contrários à verdade, fazendo o povo dessa forma caminhar conforme os seus ensinos, que tão somente conduzem à perdição. E é conforme está escrito, que os indoutos inconstantes torcem pontos difíceis de entender nas cartas dos apóstolos, assim como as outras Escrituras, para sua própria perdição. Portanto, rogamos ao Senhor que restaure o nosso entendimento, através da unção do Espírito Santo, aprendamos e pratiquemos a sã doutrina, como era antes, onde todos tinham o mesmo parecer, pois obedeciam à doutrina dada aos apóstolos por nosso Senhor Jesus Cristo. E o que vemos atualmente
centenas e milhares de doutrinas introduzidas pelos homens que ainda têm a ousadia de dizer que os seus ensinamentos foram mandados por Deus. Continuando sobre a grande tribulação, a verdade de Deus permanece para sempre. E a respeito dos que procedem assim, dizendo que o Senhor disse quando tal não disse, está escrito: ai daquele que disser que eu disse, diz o Senhor, quando eu não falei. Portanto, o apóstolo Paulo nos alertou para não ir além do que está escrito. E se alguém vier trazer um outro evangelho que não é segundo a palavra do Senhor, deve ser digno de desprezo. Pois volto a dizer, na igreja de Cristo vai permanecer tão somente a verdade, pois o próprio Senhor Jesus Cristo está congregando todas as coisas em si mesmo novamente. Vai tirar do nosso meio todo o falso ensino e falsa doutrina colocada pelo homem. Desta forma, todo o seu povo na terra será como está escrito, uma só vara na sua mão, tendo os seus estatutos dos nossos corações, obedecendo toda a sua palavra, vestido dessa forma da plenitude de Cristo, a qual nos apresentará a si mesmo igreja santa, sem ruga, sem mácula e sem pecado. Irmãos, o Senhor tem sido sobremaneiramente misericordioso para conosco. Mas não vos enganeis, toda transgressão contra a palavra, seja qual for, é pecado. Por exemplo, todos que ensinam contra o uso do véu pelas mulheres nas igrejas na hora de orar e profetizar cometem pecado, porque estão falando contra a verdade. E os que assim procedem cometem pecado, pois pecado quer dizer transgressão à palavra do Senhor. Ora, se alguém não tem certeza do que fala, cale-se, porque melhor é fechar a boca do que abrir para ensinar o povo do Senhor a desviar dos seus santos caminhos. Jesus disse, errais por não examinar as Escrituras. Ora, este foi só um exemplo acerca dos que pecam ensinando contra as Escrituras. É necessário, pois, que nós todos possamos abrir os nossos olhos para atentarmos unicamente para a palavra do Senhor, pois é ela própria que tirará o pecado do meio da igreja. Pois o Senhor Jesus prometeu apresentar a si mesmo uma igreja sem pecado. E estaremos sem pecado, sim, quando estivermos obedecendo toda a sua palavra, entendendo-a plenamente, praticando a sua doutrina. Aí sim, todos os ensinos e costume dos homens neste tempo cairá por terra, permanecendo na igreja a sua palavra, a qual é a veste de justiça da igreja do Senhor. E bem-aventurados são os que muito anunciam as justiças do Senhor. Todas essas coisas foram faladas para podermos entrar com todo cuidado e temor ao Senhor nesse assunto da grande tribulação, sempre rogando ao Senhor que não nos deixe confundido. Pois
Com certeza que a unção do Espírito Santo nos últimos dias nos ensinará todas as coisas pelas quais chegará a igreja do Senhor à perfeição. Olá, meu nome é João Batista. Hoje é 5/4/2020. Continuação do assunto da grande tribulação. A verdade de Deus permanece para sempre. A respeito da grande tribulação, muitos têm ensinado que a igreja do Senhor nesse tempo não estará sobre a terra. Ou seja, pregam que nesse tempo a igreja do Senhor não estará na terra, pois só assim creem estarem livres das pragas da grande tribulação. Não sejamos tardios para compreender as Escrituras, assim como o Senhor livrou o seu povo das pragas que caíram sobre o Egito, onde ali também estava o povo de Deus, também livra os seus fiéis, que têm o seu sinal. Porque por qual razão serão assinalados os que são de Deus e os que não são? Se no tempo das pragas do Apocalipse não tiver servos de Deus na terra? Então por que há sinais separando os que são de Deus e os que não são? É tempo de ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas, pois pelo seu poder a sua igreja vai se encher do seu conhecimento e da sua glória. Assim como o Senhor livrou o seu povo das pragas que caíram sobre o Egito, livrando-os com mãos fortes, assim também livra nos dias de hoje, referente às pragas que hão de vir, ou seja, as pragas do Apocalipse. Sendo assim, o Senhor livrou com mãos fortes o povo das pragas do Egito e os conduziu à terra prometida. Saibamos que essas coisas, bem como aquelas pragas, são figuras das pragas, ou seja, das últimas pragas que há de vir sobre os últimos tempos, a terra, aos homens que não têm o sinal de Deus, sabendo que, pelas 7 últimas pragas que Deus enviará sobre a terra, se consumará a ira de Deus. Sobre a terra. E o fim deste mundo acontecerá, mas quanto aos que creem no Deus vivo, esses serão guardados, assim como o povo de Deus na terra do Egito. Vamos verificar como o Senhor livrou o seu povo pelo seu poder das pragas que caiu sobre o Egito, as pragas das moscas. Êxodo 8/22. O Senhor Deus enviou grandes enxames de moscas sobre Faraó, sobre os seus servos, sobre as casas de seus servos. Assim como aconteceu, assim aconteceu. Mas quanto ao povo de Deus, assim falou o Senhor. Mas naquele dia separarei a terra de Gozém em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor na terra do Egito. A praga da peste nos animais. Êxodo 9:3, 4, 6. Disse o Senhor: eis que a mão do Senhor será sobre o seu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas. Haverá uma grande pestilência muito grave,
Mas o Senhor nosso Deus fez distinção entre o gado dos egípcios e o gado dos egípcios, que é o gado de Israel, de modo que a praga matou todo o gado dos egípcios, mas quanto ao gado de Israel, não morreu nenhum. Dessa forma, vemos que realmente o Senhor guarda os que são seus. Portanto, devemos nos despertar para entender a verdade. A praga da saraiva. Êxodo 9:25. O Senhor nosso Deus enviou grande saraiva sobre a terra do Egito, tão forte, misturada com fogo, a qual feriu toda a erva do campo, tudo o que havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Quero vos dizer, irmãos, que somente na terra de Gozém, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva, porque também esta praga era somente para o povo egito, que não temia a Deus. Mas o povo de Deus, estando no Egito, foi grandemente livrado dessa praga. A praga das trevas. Moisés estendeu as mãos para o céu e houve trevas espessas por toda a terra do Egito, de modo que não se viam, nem se levantavam do seu lugar. Por 3 dias, porém, nas habitações dos filhos de Israel havia luz, porque essa praga era somente para os infiéis. E mais uma vez o Senhor guardou os seus filhos, a morte dos primogênitos. Texto 11. Todos os primogênitos da terra do Egito morreram, desde os primogênitos de Faraó, o primogênito da sua serva que estava atrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Tal forte foi esta praga que disse o Senhor, pelo que haverá grande clamor na terra do Egito, como nunca houve e jamais haverá. Mas quanto aos filhos de Israel, disse o Senhor, nem um cão, nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que eu sou o Senhor e faço distinção entre os egípcios e o povo de Israel. Essa foi mais uma parte da grande tribulação. A verdade de Deus permanece para sempre. Amém. Olá, meu nome é João Batista. Hoje é 10/4/2020. Continuação sobre o assunto da grande tribulação. A verdade de Deus permanece para sempre. Amados, foram relembrados, respectivamente, algumas pragas que o Senhor lançou sobre o povo do Egito. Referiu tão somente os homens e animais, bem como matou os primogênitos, feriu a terra com trevas, mas os filhos de Israel ficaram ilesos, porque o Senhor tem poder e livra os que são seus. Por isso não é necessário pregar enganosamente que estaremos livres das pragas da grande tribulação, porque nesse tempo o povo de Deus não estará na terra. Vejamos alguns versículos que provam que tais destinos não são verdadeiros e têm feito o povo de Deus caminhar descuidadosamente por esses destinos, bem como muitos outros que diminuem ou aumentam as Escrituras, as cartas dos apóstolos, bem como o livro do Apocalipse. Mas sobre isto diz o Senhor: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Sabendo isto,
que Cristo, sendo a cabeça da sua igreja, é o fiel, é o verdadeiro, é o princípio e o fim, a quem Deus sujeitou todas as coisas, tendo, pois, Cristo todo o poder no céu e na terra. Saibamos que, conforme ele prometeu, aperfeiçoará a sua igreja até o dia da sua vinda. E toda a sua palavra será colocada no coração dos seus servos, na terra. Sendo assim, estando firmados nesta palavra de vida, a igreja estará fortificada. E como disse o Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Portanto, devemos rogar ao Senhor que nos conceda, por misericórdia, está em toda a disponibilidade do Senhor, porque assim, para que assim conheçamos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Examinemos com cuidado e temor ao Senhor, rogando-lhe sempre que nos restaure o entendimento. 1 Coríntios 15, 51, 52. Diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ora, está bem claro que há 7 anjos, os quais receberão as 7 trombetas, pelas quais serão tocadas e lançadas na terra o castigo de Deus àqueles que não têm o sinal de Deus nas suas frontes. Estes são os que adoram a besta e a sua imagem, pois está escrito também que haverá um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender coisa alguma se não tiver o sinal da besta. Aí se conhecerá o justo, que viverá única e exclusivamente da fé, porque agora, na verdade, vivemos por fé. Pois pela fé trabalhamos, pela fé temos saúde, o salário de nosso trabalho, com o qual comemos, bebemos e nos vestimos. Mas como será naqueles dias? Como beberemos, comeremos ou nos vestiremos? Lembrem-se, amados, que o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Fazendo isto, com certeza Ele nos dará o que comer, beber ou vestir. E para quem não entende o que quer dizer viver por fé e passar a viver somente da fé, ouçam este exemplo. Ora, se alguém vive de arroz, de feijão, de legumes, de carne, e por determinado viver só do arroz, então viverá só do arroz, porque quando se diz do em lugar de dizer de arroz, substitui-se todas as demais coisas, porque dizendo-se do arroz está se especificando só o arroz, ou seja, só o arroz alimentará este homem. Ora, assim também, quando se diz o justo viverá da fé, então entende-se que vai ser única e exclusivamente da fé. Porque quando chegar este tempo em que somente os que tiverem o sinal da besta poderão comprar ou vender livremente, então o Senhor sustentará o seu povo, que não confia no homem, pois é
o mesmo Deus que no deserto sustentou o seu povo com carne onde não havia carne, deu água a beber onde não havia água. Dessa forma saibamos que os fiéis serão guardados e consolados pelo Senhor. E assim, não devemos dar ouvidos a palavras de consolo lançadas pelo homem, que diz que o Senhor livrará o seu povo, porque nesse tempo não haverá o povo de Deus na terra. Ora, se Paulo disse que nem todos dormiremos, mas que ao soar da última trombeta os que tiverem vivos serão transformados e receberão corpos incorruptíveis, como está escrito, receberão corpos incorruptíveis. Ora, conforme lemos, as 7 trombetas a serem tocadas, pelas quais será lançadas as pragas sobre a terra. Vejamos uma delas. Na 5ª trombeta, Apocalipse 9, em diante, está relatado no versículo 4, foi-lhes dado ora, continuando, está claro que também haverá de Deus. Ora, está claro, retificando, que também haverá homens de Deus na terra, isto é, os que o servem, os que o temem. Pois somos um só corpo em Cristo. Como estará uma parte da igreja arrebatada, ou seja, no céu, como dizem, e alguns ainda vivendo na grande tribulação final do Apocalipse? Porventura, alguém reinará individualmente, se somos herdeiros da terra prometida, sendo um só corpo? Como, pois, pode a igreja nesse tempo estar arrebatada ou no céu? Como dizem, se haverá crentes na terra? Ora, se somos um povo, herdamos juntos. Portanto, cuidados com os falsos ensinos, que só conduzem à perdição. Pois atentando para as doutrinas de homens, seremos como as virgens imprudentes. Aí vem o noivo e nos pega com as lamparinas apagadas. Sabendo isto, que só a palavra do Senhor veste a noiva. Portanto, fujamos a passos acelerados das falsas doutrinas, visto que devemos nos vestir das justiças do Senhor, a qual é o conhecimento e a obediência da sua palavra. Ora, esclarecendo ainda mais sobre Apocalipse 8 e 9, se as 7 trombetas a serem tocadas, as quais também ferirá os homens que não têm o sinal de Deus, logo se cumpre o que Paulo disse, nem todos dormiremos. Quando o anjo tocou a 7ª trombeta, diz que houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Examinemos 1 Tessalonicenses 4:11, onde diz que o Senhor mesmo descerá do céu e assim, ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com os que ressuscitaram.
Ora, quando isso acontecer, também se cumpre o mistério que Paulo disse: nem todos dormiremos. Verifiquemos posteriormente capítulo 4, versículo 4 e 10, comentários, sem comentários, pois está escrito e assim vai ser verificado. Verifiquemos. Apocalipse, onde diz que foram vistos os tronos e os que estavam assentados sobre eles. A esses foram dado o poder de julgar. Foi visto também as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e não adoraram a besta e nem a sua imagem. E não receberam o sinal nas suas frontes nem nas suas mãos. E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ora, esses os quais foram degolados por amor a Cristo viveram também na grande tribulação, pois está se referindo que esses homens não adoraram a besta e nem nem receberam o seu sinal na sua mão ou em suas frontes. Ora, tais coisas vão acontecer no decorrer da grande tribulação, em tempos penosos, quais estão para vir sobre a terra. Vigiemos para que estes dias não nos surpreendam, mas estejamos preparados para passar por eles como eleitos e fiéis do Senhor, que vivem da fé. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém. Olá, meu nome é João Batista. Hoje é 10/4/2020, continuação do assunto da grande tribulação. A verdade de Deus permanece para sempre. E rejeitemos com desprezo irreversível toda doutrina que não proceder de Deus, pois assim como no Egito Deus enviou as pragas, mas poupou o seu povo e até os seus animais, como pois não poupará a nós mesmos, mesmo estando a sua igreja na terra? Irmãos, o livro do Apocalipse tem alguns pontos difíceis de entender, mas roguemos a Deus que não há Deus de confusão, e sim de paz, para que, se estivermos tropeçando tanto no livro do Apocalipse como nas outras escrituras ou nas cartas dos apóstolos, ele nos esclareça de tal forma que de nada mais tenhamos falta, porque o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoará a sua igreja. Vamos verificar Apocalipse 7:13, onde diz: quem são estes que trajam as compridas vestes e de onde vieram? Então o Senhor respondeu: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Acerca desses versículos, quero esclarecer que há traduções da Bíblia que diz: vieram da grande tribulação. Estas traduções estão erradas, conforme já foi explicado entre as colocações das palavras de ou do, pois quando se diz vem de grande tribulação, não se especifica qual é, mas quando se diz vem da grande tribulação, especifica a dos últimos dias. Há tradução que também diz vieram da grande tribulação, mas quando se diz vem da grande tribulação, subentende-se que é a grande tribulação
que se passou há pouco tempo. E isso está correto. E quando se diz vieram da grande tribulação, quando se diz da grande tribulação, está correto. Mas tira-se a palavra vieram, que supõe um passado não especificado, não discriminado, ou seja, não se sabe em que tempo aconteceu. E quando se diz vem da grande tribulação, logo o Senhor nos dá a visão para entender que se refere à tribulação específica dos últimos dias. Portanto, não confundamos. Se estes homens, como está escrito, vieram e viveram na grande tribulação, logo haverá crentes na terra. Vejamos agora mais uma passagem das Escrituras e a sua tradução. No livro de Mateus, (28, 20), em sua tradução, estarei convosco até a consumação do século. Em outra tradução diz, estarei convosco até a consumação dos séculos. Quero dizer que a tradução que diz até a consumação do século está errada, pois subentende-se que se refere somente ao século que estavam vivendo na época em que Jesus assim falou, pois a frase está no singular, ou seja, se referia somente ao século específico em que viviam. Mas quando se diz até a consumação dos séculos, aí está correto. Pois ai de nós se estivesse o Senhor se referindo somente àquele século. Porém, quando se diz até a consumação dos séculos, entende-se que a consumação dos séculos será quando, pela sua palavra, através da ordem da sua boca, seja toda a terra destruída. Assim consumirá os séculos dos seres viventes na terra, ou seja, os homens, as ervas, os rios, os animais, tudo passará. Aí será consumado o fim dos séculos na terra, e todo o povo de Deus viverá pelos séculos dos séculos. Ora, se o Senhor prometeu estar conosco até o fim, até a consumação dos séculos, neste tempo haverá servo de Deus na terra. Portanto, vigiemos, refujamos a passo, acelerados de toda distorção à palavra do Senhor, e sejamos como as virgens prudentes, pois vem o noivo, e em nome do Senhor Jesus todos estejamos pelas suas palavras preparados. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. No outro áudio, a conclusão final. Olá, meu nome é João Batista. Hoje é 10/4/2020, continuação do assunto sobre a grande tribulação. Conclusão final. A verdade de Deus permanece para sempre. Amados irmãos, creio que foi bem esclarecido acerca deste assunto. Rogo, porém, que oremos com constância ao Senhor, para que Ele nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para receber, quer ouçamos, quer vejamos, ou quer ouçamos ou quer vejamos, tudo o que vem de Deus
certo estou, que é para a edificação da sua igreja, dos seus filhos, a fim de nos resgatar dos falsos destinos. Por quê? Por quê e para quê? Permaneça em nós somente a sua palavra. Observações finais. Antes, porém, lembre-se do que está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que Jesus quis dizer com esta geração não passará? Esta citação de Jesus nos diz a respeito do fim dos tempos. Se encontra em Mateus 24, 34, Marcos 13, 30 e Lucas 21, 32. Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. A chave para compreender o que Jesus quer dizer é o contexto, isto é, devemos entender os versículos antes e depois do versículo 34, mais especificamente os versículos antes. Em Mateus 24, 4, 31, Jesus está falando de eventos futuros, a geração de pessoas que vivem quando estes eventos ocorrerem, que viverem edificando, quando estes eventos ocorrerem. É a geração que Jesus diz que não passará até que ele retorne. Jesus havia dito que aos que viviam durante o seu ministério terreno, que o reino havia sido tirado deles, Mateus 21, 43. Portanto, é imperativo que Mateus 24, 25 seja visto como falando de um tempo futuro. A palavra geração refere-se a pessoas vivas no futuro quando os eventos de Mateus 24, 25 ocorrerem. Uma outra possibilidade é que Jesus estava dando uma profecia com um cumprimento duplo. Parte do que ele estava prevendo ia acontecer durante o tempo da geração em que estava se falando. Parte da profecia de Jesus pode ter sido cumprida quando os romanos destruíram Jerusalém, em 70 depois de Cristo. No entanto, outros aspectos da profecia de Jesus não aconteceram no ano 70 depois de Cristo, como Mateus 24, 29, 31, por exemplo. O problema com essa visão é que não se harmoniza com a confirmação de Jesus que todas essas coisas se cumpram nesta geração. Portanto, é melhor entendermos essa geração como se referindo à geração com a qual os eventos do fim dos tempos ocorrerão. Essencialmente, Jesus está dizendo que quando os eventos do fim dos tempos começarem, eles vão acontecer rapidamente, pois pode-se encontrar este conceito com muitas outras escrituras, Mateus 24, 22, Marcos 13, 20, Apocalipse 3, 11, 7, 12, 20. Não haverá duas vindas, haverá uma única vinda e todo olho verá. Em Apocalipse 1, 17 encontramos: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O sermão continua: a vinda do Filho do Homem, e logo depois da aflição daqueles dias, o céu escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder
e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Sem dúvidas, essas coisas acontecerão no final da grande tribulação. Portanto, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que a graça seja com todos os que creem na verdade, e que o Deus que excede tudo, que excede todo o entendimento, esse sim, seja tudo em todos. Amém. Olá, meu nome é João Batista, hoje é 12/4/2020. Edificação de pronúncia e cortes sobre assuntos da grande tribulação. Se algum ponto da gravação o narrador disse que a pronúncia do texto bíblico Apocalipse, esses são os que vêm da grande tribulação, está errado, estou corrigindo agora, pois esses são os que vêm da grande tribulação, está errado, como foi explicado na narrativa sobre a grande tribulação. Portanto, o correto é, esses são os que vêm da grande tribulação. Eu reforço a seguir. A expressão de grande tribulação não é uma tradução precisa, isto é, satisfatória, clara, definida. O texto grego diz, ektes, pesos, tes, megalis, soletrando, ek, tes, th, li, ps, eo, s, t, es, me, g, me, ga, les. E não admite a tradução de grande tribulação, mas a tradução correta que se harmoniza com a realidade dos fatos narrados em Apocalipse 7 é da grande tribulação. A presença do artigo definido tes indica uma tribulação específica e não qualquer tribulação. Esse artigo deve ser mantido em nossa língua. Continuando, a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhes dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E, com a fumaça do poço, escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado saber, e foi-lhes dado poder, como poder de quem tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Portanto, esse é mais um texto do Apocalipse que prova que haverá, sim, santos crentes na terra. Por quê? Se vai ferir somente os homens que não têm o sinal de Deus, então há homens que têm o sinal de Deus, a saber, a igreja. Que a graça seja com todos que creem na verdade. Amém.